Salve pessoal, Clayson! Estamos de volta! Até que enfim, né? 6 meses, mais de 6 meses aqui, e nós estamos aqui sem gravar. E o pessoal volta, Clayson. Estou, né? Ainda vou apresentar um vídeo especial aqui, falando a respeito do canal, falando a meu respeito, falando a respeito do objetivo de estarmos aqui. Mas esse vídeo de hoje tinha que sair, porque afinal de contas nós temos um fato muito importante, talvez o fato mais importante do governo Bolsonaro até aqui, que é a saída do Sérgio Moro e a forma com que o Sérgio Moro saiu do governo. Hoje eu vou trazer para você uma reflexão muito breve sobre essa saída do Moro, mas é importante lembrar que os próximos vídeos aqui do canal todos vão ser a respeito do que está acontecendo no governo Bolsonaro, uma análise bem ampla, bem objetiva também sobre todos os acontecimentos, mas hoje especificamente vamos fazer uma reflexão rápida sobre o que aconteceu com o Sérgio Moro, porque afinal de contas nós não tivemos apenas um pedido de demissão por parte do ministro. O Sérgio Moro, na verdade, ele fez uma denúncia, aliás, várias denúncias contra o Bolsonaro. Denúncias essas que colocam, sim, em dúvida a honestidade, as boas intenções, o republicanismo do Bolsonaro. E isso se deve muito a uma segurança enorme do Bolsonaro em peitar o Moro. O Moro ontem deixou claro que pediria demissão caso ele fizesse essa mudança do chefe da Polícia Federal, né? E mesmo assim, hoje o Bolsonaro foi lá e mandou o caboclo embora. Aí o Moro fala, não, eu não assinei o documento, mas o documento está assinado por ele. Aí o Moro fala, não, mas o Bolsonaro, ele queria saber informações sobre as investigações da Polícia Federal, o que é completamente ilegal, o que é completamente fora de sentido. E as reflexões que eu quero que você faça, a primeira é essa segurança do Bolsonaro em ter peitado o Moro sem medir as consequências. Porque ele acreditou que, pelo fato de ele ter mandado o Mandetta embora no momento de crise e as coisas se arrefeceram muito rapidamente, o pessoal praticamente esqueceu do Mandetta muito fácil, ele teve uma segurança, falou, esse negócio de ficar preso aí com o ministro aí não tem nada a ver, manda embora, daqui a uma semana o povo esquece. Mas agora com o Moro, parece que não é assim não. E eu falo para você por quê. O Mandetta é um político. Ele tem um grupo, ele é do DEM, ele tem um grupo político em torno, e evidentemente, quando você tem interesses políticos, e ele de certa forma ele estava fazendo uma certa política assim, lá naquelas declarações que ele dava diariamente, né? Naquelas coletivas, então ele estava meio político ali, mas o Moro é muito diferente. O Moro, ele não tem filiação partidária, ele não tem uma ligação política direta, apesar de a gente ter as nossas desconfianças, né? As desconfianças, a atuação do Moro junto ao Banestado deixa claro que ele tem alguma coisa a ver com o PSDB, talvez, não se sabe, não se pode afirmar, porém ele não tem esse grupo político que poderia se rivalizar, digamos assim, para poder de alguma forma anular o Moro. Isso não acontece num primeiro momento. E no segundo momento existe uma aprovação enorme do Moro do ponto de vista popular. O Moro se construiu antes do Bolsonaro. O Moro ele já estava pronto na opinião pública antes da eleição, antes do Bolsonaro ser presidente. Então o Moro vem trazendo consigo um peso, uma gordura que está até certo ponto dissociada do Bolsonaro. O Moro é um dos poucos que estavam nesse barco bolsonarista que ninguém pode dizer que ele se beneficiou do Bolsonaro em alguma coisa. Ninguém pode afirmar isso, porque isso não é verdade. O Moro ele tem os seus méritos em função do seu trabalho na Lava Jato. Todas as ressalvas em relação à Lava Jato, nós sabemos dos problemas, sabemos inclusive com relação à Vaza Jato, nós tivemos aí aquelas questões todas sobre a atuação muito duvidosa do Moro, uma atuação que no mínimo ela é antiprofissional, ela é antijurídica, então eu não levo em consideração essas questões aqui, mas em termos de opinião pública ficou muito claro que o Moro ele
trazia a tradução do antipetismo, que ainda é muito forte, mas que, puxa, há 2 anos atrás estava no seu ápice, no seu auge, e de certa forma ele traz a confiança de parte da população que vê nele uma lisura, vê nele uma honestidade. Então, assim, agora a coisa muda, porque tirar o Moro de lá é abrir mão de uma série de questões que ficam muito nebulosas até certo ponto. Por que o Bolsonaro quis retirar o chefe da Polícia Federal? Essa é uma pergunta que não foi respondida. Bolsonaro falou, fez agora o seu discurso, inclusive ele faz, porque o Moro não pediu demissão, ele fez uma denúncia, fez uma série de denúncias contra o Bolsonaro, e agora o Bolsonaro também, né? O Bolsonaro diz que o Moro propôs uma troca. Então, olha, troque o chefe da Polícia Federal depois de novembro, quando você me indicar para ministro do STF. Né? E o Bolsonaro deixa claro isso, o que, de certa forma, também deixa transparecer um certo comportamento antiético aí do Moro, né? Para dizer pouco. Então a gente tem uma situação muito específica em relação a esse fato do Moro, muito diferente do que qualquer outra situação de qualquer outro ministro que tenha saído, né? Desde lá, são 9 ministros que foram trocados, né? Desde a história lá do Bebiano até aqui. Esta realmente é a pior e mais nociva para o Bolsonaro, não tenha dúvida. Por outro lado, nós temos uma enorme mudança na questão política, especialmente no que se refere às questões de apoio ao Bolsonaro. Provavelmente ele vai ficar muito mais refém do Centrão do que ele já estava, porque, de certa forma, ele já estava em processo de negociação com o Centrão para ver se ele conseguia ter alguma governabilidade. Agora, com essa perda, assim, é inevitável a perda de popularidade, que a popularidade dele já é péssima, mas com essa perda ele ainda fica mais à mercê do Centrão, ou seja, a ingerência da chamada velha política no governo, né? Ele que quer se colocar como um outsider, como uma pessoa que combate o establishment, e de certa forma na prática o que a gente vê é que ele vai ficar realmente refém cada vez mais do Centrão, né? Desses políticos chamados políticos tradicionais. E por outro lado, nós temos uma situação que coloca em jogo aqueles que são os fiéis, aqueles que são os seguidores do Bolsonaro, que simplesmente batem palma e dão amém para tudo. A coisa muda muito, especialmente em alguns grupos específicos. O primeiro e mais importante que eu chamo a atenção é o grupo dos evangélicos. Parte dos evangélicos vão ficar realmente muito ressabiados com essa questão toda, porque sabem que pode haver alguma coisa de errado com relação ao Carlos Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, todas essas questões envolvendo essa questão do Queiroz, né, a chamada rachadinha, esse dinheiro que entrou pelo Flávio, que de alguma forma ele esquentou lá na sua loja da Copenhagen, né, a sua loja de chocolate, nas compras de imóveis, comprando imóvel e vendendo por um preço muitas vezes maior do que o preço que comprou. Então a gente já tem indícios de corrupção por parte do Flávio Bolsonaro. Temos essa questão do Carlos com relação ao gabinete do ódio, essas questões ligadas às manifestações que são consideradas ilegais, que são anti-Estado, os próprios patrocinadores destas manifestações, ou seja, existe agora uma complicação muito maior envolvendo o Bolsonaro e demonstra um certo desespero por parte do Bolsonaro, essa loucura de querer trocar esse chefe da Polícia Federal no meio de uma situação como essa, extrema que a gente tem, em que o único pensamento deveria estar voltado quase que exclusivamente para resolver o problema mundial da pandemia que afeta o nosso país de forma absurda. Então, essas reflexões que eu passo aqui para você, elas são importantes para que você comece a entender o que vai acontecer a partir de agora, e é o motivo da gravação desse vídeo. Muita coisa vai mudar no governo Bolsonaro, dentre os seus apoiadores, dentro da sua base. Você não tem a dúvida que alguns políticos, a gente está vendo aí a entrada por exemplo, do Roberto Jefferson, muitos políticos que são
notadamente aqueles políticos mau caráteres, né? Aqueles que são oportunistas, muitos agora vão se aproveitar dessa situação, nosso país perde muito com isso, e por outro lado a gente vê claramente como o Bolsonaro é um fracasso do ponto de vista político, né? Do ponto de vista da sua articulação política. É um desastre. Praticamente não existe articulação política, ele é um péssimo político nesse sentido, ele é zero diplomacia, ele não entende muito bem os meandros da política, tudo para ele é realmente uma questão de troca de cargo, de questão de interesse exclusivamente financeiro, coisa que a gente sabe que não é somente isso, mas é claro que existe, é claro que existem aí aqueles que se aproveitam do governo. Todas essas mudanças nós vamos acompanhar a partir dos próximos vídeos. Meu convite é para que você, se você não tem o sininho, que você coloque o sininho aí para você acompanhar os próximos vídeos, que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que você acompanhe o nosso trabalho. Nós estamos de volta com força total e vamos trazer em detalhes todas essas mudanças que estão acontecendo a partir de aqui. A principal é essa de agora. Todas essas acusações do Moro contra o Bolsonaro, do Bolsonaro contra o Moro, essa saída daquele que eu considero o principal nome do governo Bolsonaro. Eu não acho o Guedes mais importante do que o Moro para o governo Bolsonaro. É o principal nome, era aquele que dava ao Bolsonaro a segurança de manter um epíteto aí, né, de manter aí a sua frase de ser honesto, de estar a honestidade acima de tudo. Agora tudo isso é jogado pro abismo, porque agora a desconfiança aumenta muito e as pessoas começam a perceber que há um plano de poder realmente, né? Bolsonaro tem um plano de poder para ele e para os seus filhos. Então isso está bem claro a partir de agora. Por isso se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos, esteja junto conosco, espalhe para todo mundo. O Clayson está de volta! Estamos aqui! Venha com a gente, vamos falar do nosso país, vamos alertar a nossa população. Esse é o momento para a gente ter uma visão mais objetiva, mais clara, mais direta sobre o que está acontecendo, sem aquela paranoia militante, né? Com o pé no chão, com o pezinho no chãozinho, direitinho, daquele jeitão, tá bom? A gente se vê na próxima, um grande abraço. Obrigado por você compartilhar esses minutos aqui comigo.